Já paramos para pensar que, para cada cachorro que a gente conhece e ama hoje, existem outros que se perderam para sempre na história? Pois é, hoje vamos desenterrar umas histórias fascinantes e até um pouco tristes de raças de cães que simplesmente não existem mais. Essa frase, né? O cão é o melhor amigo do homem. É quase uma verdade universal. Desde as fogueiras lá na pré-história até o sofá de casa hoje em dia, essa ligação com os cães moldou a nossa vida de um jeito que a gente nem se dá conta. Só que essa longa história de amizade também tem uns capítulos que se apagaram. Que raças será que ficaram pelo caminho? E o mais importante, por quê? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Vamos começar com umas raças que foram criadas para tarefas, digamos, muito específicas. Tão extremas que a própria especialização delas acabou sendo a sua sentença de morte. Nosso primeiro exemplo já tem um nome que diz tudo: o cão de luta de Córdoba. Vindo lá da Argentina, e olha, vamos ser claros, isso aqui não era um animal de estimação, era uma criatura de uma intensidade impressionante, criada com um único e, convenhamos, brutal propósito em mente. Essa citação da fonte original resume tudo de forma bem direta, acostumado a brigar até a morte. Pensa no que isso significa. Esse cão não era só um animal, ele era, na essência, uma arma viva, forjada no calor do combate. E aqui está a ironia trágica do destino dele. Ele foi criado na Argentina, misturando as raças de luta mais ferozes da época para o único propósito de rinha de cães. Só que a agressividade dele era tão, mas tão extrema, que machos e fêmeas preferiam lutar entre si do que acasalar. A mesma característica que o definia tornou a sua reprodução impossível, e isso levou direto para a extinção. Agora, do calor da batalha, a gente vai para uma história que não podia ser mais diferente. Conheçam o cão pelado africano, uma raça com um propósito tão bizarro que até parece mentira. Pode parecer piada, mas era isso mesmo. Usado como compressa quente para lesões. Ele não era um cão de caça, nem de guarda. Ele era basicamente uma bolsa de água quente viva e ambulante. O segredo todo estava na temperatura corporal dele, que era naturalmente mais alta que a da maioria dos cães. As pessoas usavam ele para se aquecer e até acreditavam que o calor dele aliviava dores, lesões. Mas aí, com o tempo, essa mesma característica que o fazia útil começou a ser vista como estranha. Conforme a medicina e a cultura foram mudando, esse aquecedor vivo caiu em desuso e simplesmente desapareceu. Agora a gente vai ver como as mudanças na nossa própria sociedade, o tal do progresso, a economia, podem decretar o fim de uma raça inteira. Deem uma olhada no cão d'água de São João. O nome pode não soar familiar, mas o legado dele está por toda parte hoje em dia. Sem ele, uma das raças mais amadas que existem simplesmente não existiria. E o motivo da extinção dele é um exemplo perfeito de como a burocracia humana pode ter consequências totalmente inesperadas. Não foi doença, não foi guerra, foi um imposto. Sim, um imposto. Esse cão era o parceiro perfeito dos pescadores no Canadá do século XIX. Inteligente, leal, fantástico na água. Só que aí o governo impôs uma taxa bem pesada para qualquer cão que não fosse usado para pastorear ovelhas. Isso fez com que ficasse caro demais manter a raça e ela acabou sumindo. E a conexão é clara. O amado Labrador Retriever de hoje é o seu descendente direto. O nosso próximo exemplo, na verdade, até desafia a definição do que a gente está falando, mas a história dele está totalmente ligada à nossa. Esse é o Tilacino, mais conhecido como o tigre da Tasmânia. É isso mesmo. Apesar da aparência de um cão selvagem, ele era, na verdade, um marsupial. Mais parente de um canguru do que de um cachorro. Mas a história da extinção dele é um dos exemplos mais clássicos e trágicos do impacto humano no mundo. Ele era nativo da Austrália e ganhou esse apelido de tigre por causa das listras que tinha nas costas. Mas quando os colonos europeus chegaram com seus rebanhos de ovelhas, o tilacino foi rapidamente taxado como uma ameaça. Começou uma caça implacável, com recompensa por cada animal morto, que só parou quando o último deles desapareceu da face da terra. Agora, vamos viajar ainda mais longe no tempo, para explorar as raízes mais antigas e selvagens dessa relação entre humanos e canídeos. Este aqui é o cão-lebre indígena, um animal que literalmente borra a linha que separa o cão doméstico da vida selvagem. E a história dele nos apresenta um termo bem curioso. E a fonte original faz a pergunta perfeita para deixar a gente curioso. Afinal de contas, o que diabos é um coy dog? A resposta é fascinante. Um coy dog é um híbrido, o resultado do cruzamento de um coiote com um cão doméstico.
Essa raça, que foi desenvolvida pelas tribos Saúto lá no Canadá, era uma tentativa de criar o caçador perfeito. Um animal com os instintos afiados de sobrevivência de um coiote, mas com a lealdade e a vontade de cooperar de um cachorro. E por fim, nossa viagem no tempo nos leva lá para a Grécia Antiga para conhecer uma verdadeira lenda do mundo canino, o Molossus. Esse não era um cão qualquer. Ele era uma força da natureza, um cão de guerra tão feroz que os romanos usavam ele em batalhas. Mas o mais incrível mesmo é o legado dele. O sangue do Molossus corre nas veias de algumas das raças mais poderosas que a gente tem hoje, como o Mastim, o São Bernardo e o Rottweiler. O Molossus, na verdade, não sumiu por completo. Ele evoluiu, se diversificou e deixou uma marca permanente no mundo canino. Então tá. Depois de passar por todas essas histórias, o que a gente pode concluir? Qual é o fio que conecta todas elas? Quando a gente olha para esse resumo, o padrão é bem claro, né? Seja pela especialização extrema que nós criamos, como no cão de luta de Córdoba, seja pela pressão econômica das nossas leis, como com o cão d'água de São João, ou pela nossa ação direta, como foi com o tilacino. A mão humana está sempre lá. Mesmo nos casos de mudança cultural, foi a nossa influência o fator decisivo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental. Será que a história desses amigos perdidos nos ensina alguma coisa sobre a nossa responsabilidade com as raças e as espécies que dividem o mundo com a gente hoje? Cada raça é um capítulo da nossa própria história. Talvez, ao lembrar daquelas que perdemos, a gente aprenda a valorizar um pouco mais as que ainda temos. Obrigado por acompanhar.